O nosso tema de hoje, alternância de experiência e sensibilidade feminina. Alternância de experiência, quer dizer que nós não viemos para ser só masculino ou só feminino. A gente vai alternando, né? Por que tem fazer essa alternância? Porque no feminino nós desenvolvemos a sensibilidade, né? E no masculino, mais a força, é exterior. O feminino é interior. Então o espírito tem que passar por essas polaridades para desenvolver essa capacidade humana, né? Porque a gente até diz de forma até inconsciente, quando alguém não compreende às vezes o sofrimento de outro, a gente diz, mas que falta de sensibilidade, não? Está no nosso cotidiano. Falta essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro, perceber o problema do outro. Mas a gente não pode falar nada que não tenha a raiz, a estrutura na nossa doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita ela veio justamente como o Consolador prometido, né? Aquela promessa do Cristo, eu vos mandarei um outro conhecimento, né? E esse é o conhecimento espiritual. Na questão 200 do Livro dos Espíritos, né, ele diz, os espíritos não têm sexo biológico, pertence ao corpo físico, que funciona apenas com uma vestimenta temporária, né? Então, quando nós falamos dessa troca de experiência, dessa sensibilidade, porque ele está dizendo, na espiritualidade, nós somos apenas o espírito, a sexualidade está no corpo biológico, né? E nós vamos compreender. Na questão 201, o espírito que anima o corpo de um homem pode animar de uma mulher e vice-versa. São exatamente os mesmos espíritos que habitam ambas as polaridades, né? O espírito é o mesmo, só habitamos as polaridades, uma hora no masculino, uma hora no feminino. Justamente para quê? Para desenvolver essa sensibilidade que o corpo nos oferece. A questão 202, a escolha da vestimenta masculina ou feminina baseia-se unicamente nas provas, deveres e experiência que o espírito precisa vivenciar para progredir. E aí nós vamos entender que é o papel do nosso corpo na nossa educação espiritual. O corpo é um instrumento de educação. E aí eles colocam, da forma que ele coloca no feminino, baseia-se unicamente nas provas, né, e deveres e experiência que o espírito vai passar. Então, de acordo com essa prova, eu vou encarnar num corpo que vai me favorecer aquela prova. E aí nós vamos entender de várias maneiras. Pode ser uma missão, pode ser vamos dizer assim, uma provação, né? Esse corpo tem que estar adequado para aquele papel que o espírito assumiu na espiritualidade. Mas quem vai definir é a encarnação. Para a gente entender o papel da matéria e a importância da encarnação para a evolução do espírito. Por que encarnar em masculino ou feminino? Cada encarnação traz desafios específicos, formas diferentes de sentir, papéis sociais distintos. Então, cada encarnação que a gente vem para essa vida, nós desenvolvemos papéis específicos. E essa especificidade, ela está de acordo com a nossa vestimenta física, com o nosso corpo. Se a gente tirar, como está lá tá na codificação, tudo está em tudo, então nós não, para entender a nossa vida, que é a nossa condição humana, nós não podemos tirar nada que está sobre a nossa volta, que faz parte do nosso existir. Tudo está em tudo. Nós estamos na matéria, a matéria está no espírito, o espírito está na matéria. Então, é um todo. Então, quando a gente pensa assim, às vezes de forma até por falta de conhecimento, este corpo, um dia eu vou largar ele aí, mas esse corpo, se você entender ele é teu mestre, porque é nele que nós vamos sentir a dor, é nele que está a sensibilidade, é nele que ele vai transmitir para o espírito, que vai limitar o que você deve fazer e o que você não deve fazer. É esse corpo que vai botar limite.
Porque quando nós estivermos na espiritualidade, nós não temos mais essa sensação que nós sentimos hoje no corpo material. Porque lá o corpo é etéreo, não é um corpo físico, né? Por exemplo, uma vida pode ensinar força, objetividade e liderança. Aí está falando no masculino. Força, objetividade e liderança. Outra pode ensinar acolhimento, sensibilidade e renúncia, né? Aí já está no feminino. Aprender a acolher, se tornar mais sensível às intempéries da vida e renunciar, que no caso do feminino, que mais se faz renúncia na própria existência é o feminino. A mulher, ela renuncia muita coisa dela pela família, renuncia pelo filho, renuncia até na profissão, ela é uma vida constante de renúncia, né? Então isso o corpo facilita esse trabalho, já no masculino nem tanto, né? Por isso que a gente tem que voltar, pegar essa veste feminina, passar pela mesma provação para que o espírito comece. E aí nós vamos encontrar hoje muitos homens que têm uma sensibilidade maternal, né? Eles, por quê? Já são pessoas que já viveram essas duas polaridades e já vêm para essa vida. Hoje nós encontramos homens cuidando de criança, né? Que a mulher vai para o trabalho, ele assume os trabalhos da casa, porque já está na sua condição espiritual esse aprendizado, né? Não foi aprendido aqui. Ele já traz aquele dom de partilhar com a mulher os trabalhos que o feminino desenvolve. A matéria não é educadora principal, ela é um instrumento. Quer dizer, ela não é uma educadora, mas ela é um instrumento. Sem esse instrumento, você não vai aprender esse processo educativo. Quem educa o espírito é a experiência, as escolhas, a consciência. É aquilo que as experiências de vida, as escolhas que nós fazemos e a nossa consciência. O corpo oferece a sensibilidade. Então, para ter todo esse aprendizado, o nosso corpo oferece essa sensibilidade que ela vai passar para a nossa condição espiritual, que a partir dali passa a ser valores que nós vamos adquirindo para a eternidade da nossa existência. O espírito aprende através da matéria, não pela matéria isoladamente. Não é pela matéria isoladamente que nós aprendemos, né? Mas ela faz parte de nossa aprendizagem. Como está na questão 22, a pergunta diz: que definições podeis dar da matéria? A resposta diz: a matéria é o laço que prende o espírito. Então, aquilo que me prende, que me laça, é aquilo ali que vai determinar o que é que eu vou fazer. Eu estou sob julgo dessa matéria. Então, não adianta eu querer fazer uma coisa que o corpo limita, né? Então, aí nós vamos entender. Aí eles continuam dizendo: é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce as suas ações, né? Então, esse corpo é o instrumento que eu me sirvo, através dele que eu vou exercer as minhas ações. E aí nós vamos aprender que essa doutrina, ela nos coloca, como diz, por inteiro nesse orbe terrestre que nós estamos pisando. Porque se nós começarmos a tirar qualquer coisa da nossa existência, ela fica incompleta, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, mas tudo isso faz parte da nossa existência. Da alegria à tristeza faz parte da educação para o espírito. E aí nós vamos entender que disse Emmanuel no livro Vida e Sexo. Emmanuel explica que as faculdades do espírito se desenvolvem através do trânsito pelas polaridades masculina e feminina. Então ele está dizendo aí que, está explicando, né, que as faculdades do espírito se desenvolvem através dessa polaridade entre o masculino e o feminino. E aí, Joana de Ângeles já fala na mesma linha. Joana de Ângeles faz a ponte perfeita entre a psicologia junguiana e o espiritismo, onde ela fala de ânima, que está no feminino, e ânimos, que está no masculino,
ela explica que o espírito traz em si as duas forças que chamou arquetípicas, né? O masculino e o feminino. O espírito traz entre si, mas ele só vai desenvolver essa habilidade quando ele usar essas duas polaridades. Cada polaridade dessa aí é como você está na escola, é um professor de física, um professor de matemática, né? Cada um vai ensinar uma matéria. E aí, nesse aprendizado, você forma um conjunto de valor, de conhecimento. E a Joana de Anjos continua dizendo, ânimos, que está no masculino, a energia da ação, a lógica, razão, força. E ânima, que é o feminino, a energia da intuição, da sensibilidade, do acolhimento e do sentimento, do acolhimento e da sensibilidade. Que essa aí é a parte que está no masculino, no feminino, que colocou Joana de Anjos, que justamente o corpo facilita o aprendizado para o espírito, né? O sofrimento psíquico humano surge quando a sociedade obriga o indivíduo a sufocar uma dessas partes por conta do seu sexo biológico. E aí a coisa se complica um pouco. Como é que a sociedade começa a sufocar a vida de uma pessoa baseada no seu sexo biológico? Nós podíamos entrar até em política de gênero, né? O cidadão, a pessoa encarna num corpo feminino, mas não se reconhece feminino. Ele não se reconhece. Como é que a sociedade julga? A sociedade massacra, né? E o próprio texto já está dizendo, a sociedade não reconhece, né? Obriga o indivíduo a sufocar uma dessas partes por conta do seu sexo biológico. E aí ele cumprimenta dizendo, o homem que não pode chorar adoece o espírito. A mulher que é impedida de agir atrofia as suas faculdades. Então, o que nós fazemos, devemos aprender nessa sensibilidade? Reconhecer que o outro está naquela situação, não é porque ele quer, não é que a pessoa quer. Ali foi uma condição que o corpo impôs a ele. Ele veio num corpo masculino, mas na sua cabeça, na sua mente, ele se reconhece num corpo feminino. Quer dizer, por que vem essa contradição? Para maltratar o cidadão? Não, é para que a sociedade entenda que na espiritualidade não existe isso. Então isso é a ignorância nossa, da nossa parte. Quer dizer, não importa se o cidadão veio num corpo masculino, se identifica com mulher. Se ele veio num corpo feminino, mas ele se identifica com masculino. Espiritualmente ele é o mesmo. Essa contradição está aqui. E aí é onde nós vamos mostrar o nosso egoísmo, a nossa falta de sensibilidade, e aí leva as pessoas ao sofrimento, por causa dessas condições. Ao longo das existências, o espírito aprende, no masculino, muitas vezes, a objetividade, a força exterior e proteção. Isso aí a gente aprende na condição masculina, essa força exterior, devido até à luta do dia a dia que o homem veio, no princípio, como provedor. Então, ele precisa desenvolver habilidades diferenciadas do masculino. No feminino, frequentemente, a sensibilidade e o conhecimento e a força interior, né? O acolhimento e a força interior vem no feminino. Ela é uma força interior, aquele que sai do interior dela para fora, até devido ao ato da maternidade, o papel que ela ocupa na sociedade, de gerar uma vida, de cuidar dessa vida. Ela tem que desenvolver uma sensibilidade muitas vezes superior ao homem, porque ela tem um compromisso com a espiritualidade. Quando o espírito encarnou num corpo feminino, ela tem a possibilidade de gerar um corpo para que um outro espírito venha sobre os cuidados dela habitar essa vida. Então ela pega uma dupla responsabilidade. Por isso tem que desenvolver essa dupla sensibilidade na sua condição feminina. Mas ambas as experiências são complementares e necessárias
ao crescimento espiritual. Tanto uma como a outra, elas são complementares e são necessárias para o crescimento espiritual. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, de novo na questão 202, ele observa: o objetivo hoje é retirar o véu das palavras cotidianas e entender o corpo físico como um laboratório divino temporário, né? O que ele coloca lá? É tirar o véu das palavras cotidianas, porque esses valores que estão escondidos precisam vir ao conhecimento, né, das pessoas. Porque ele está dizendo, entender o corpo físico como um laboratório divino, né, temporário, que é o tempo que você vai viver aqui. A sair daqui, você vai levar o que você aprendeu aqui. Para a gente entender que a doutrina espírita, ela não traz uma coisa de mistificação. Ela é bem original com a nossa vida. Mas o que é que ela pede? Observe a vida em todos os ângulos. A gente não pode ficar focando a vida baseado numa crença que impuseram para a gente. Tem que observar o todo, né? A doutrina espírita como uma revelação progressiva. O Evangelho como código. Não é um estudo acabado, mas uma construção contínua da consciência. Então o Evangelho, ele é um código, ele não é um estudo acabado, mas ele é uma construção contínua da nossa consciência. Esse Evangelho ele tem que nascer de nós para que a gente transmita ele para os outros através de conhecimento, né? Então ele nasce em cada um. Quem hoje assume a força da liderança, amanhã exercita a doçura do acolhimento, né? Por isso que essa inversão de valores, porque hoje você tem a força da liderança, amanhã você pode vir numa fragilidade da doçura do acolhimento, que é a condição feminina. A alternância de gênero ao longo da vida, ora homem, ora mulher, afinidade, desenvolve a empatia real, através da experiência na pele do outro. E aí onde ele diz, que vamos desenvolver essa empatia real? Através da experiência da pele do outro. Quem é o outro? O outro pode ser eu, que estou numa condição masculina, mas não me reconheço masculino, ou não me reconheço feminino, estou vivendo na pele do outro, né? Esse corpo, a sociedade me enxerga de uma forma, espiritualmente eu venho de outra forma. É minha missão? É minha aprovação? É para mim ou é para o crescimento da sociedade? Da aceitação. Aceite o outro da forma que ele é, né? O convite à descodificação. O Espiritismo nos convida a ler os fatos da vida além da matéria, né? Por isso que essa doutrina ela não é muito fácil de entender, porque ela nos leva a refletir além da minha vida física. Eu tenho que ir além, ao espiritual, além da matéria. O corpo como laboratório é código. O gênero atual, homem ou mulher, é uma ferramenta pedagógica temporária, né? Então, esse corpo, esse laboratório é um código, esse corpo como laboratório, ele é um código, né? E nós vamos, através do gênero atual, homem ou mulher, uma ferramenta pedagógica, para a gente aprender com ela, que ela é temporária. Uma hora ela vai, nós vamos deixar essa ferramenta de aprendizado, essa escola de vida, que aí eles falam no feminino, o feminino, entre aspas, na transição planetária. Despertar o feminino, na verdade, significa despertar a intuição, a empatia, autoacolhimento e a sensibilidade em toda a humanidade, homem ou mulher, né? Por isso que fala essa transição planetária.
Então, aprender, despertar esse feminino em todas as condições que nós tiver, porque ele nos dá uma sensibilidade de entender a vida com mais facilidade. O olhar para as suas próprias dores atuais, não como castigo, mas como um código, como códigos, né, enviados pela espiritualidade para indicar que a virtude precisa ser trabalhada. Então, se nós vamos olhar esse código como é enviado pela espiritualidade, porque nós temos virtude que precisa ter trabalhada. Qual é a virtude que nós vamos trabalhar? Cada um vai ter na sua consciência, dessas que já foi dita aqui, qual delas que eu preciso trabalhar? O afeto, a empatia, me colocar no lugar do outro. Eu tenho que trabalhar mais a minha sensibilidade em relação à minha própria companheira em casa, em relação à mulher de um modo geral. O que está me faltando para que eu possa me identificar com o sexo oposto? É isso que ele está se referindo. Esse código enviado pela espiritualidade para indicar qual virtude precisa ser trabalhada. E aí cada um vai ver, fazer um exercício de consciência para ver o que ele vai trabalhar. Por isso, ninguém pode se sentir superior ao outro. Cada existência é uma oportunidade educativa para que o espírito desenvolva amor, compreensão e equilíbrio. A sensibilidade feminina também nos ensina algo muito atual. O mundo evoluiu intelectualmente, mas ainda precisamos evoluir emocionalmente, né? Nós intelectualmente evoluiu, mas emocionalmente nem tanto, né? Então, eles vão dando esse ensinamento. Temos tecnologia, velocidade e informação, mas ainda falta escuta, empatia, acolhimento, paciência e compaixão. Então, qual dessas polaridades eu tenho que trabalhar em mim? Qual dessas virtudes eu tenho que trabalhar? A escuta, aprender a ouvir, porque nós gostamos muito de falar, mas de ouvir nem tanto, né? Mas a primeira lição da vida, que a vida nos dá, quando a gente nasce, é ouvir a mãe. A gente não nasce falando, nasce ouvindo. E vai aprendendo com a linguagem dela, quando vem as primeiras palavras, nós vamos falar aquilo que a gente ouviu. É a vida dizendo, você tem que aprender a ouvir, para depois você poder falar sobre aquilo que você ouviu. Desenvolver a escuta, a empatia, me colocar no lugar do outro, né? O acolhimento, acolher aquele que necessitado, a paciência com ele e a compaixão pela condição dessa pessoa. Então são qualidades que a doutrina espírita diz, você pode trabalhar essas polaridades que você achar que ainda não está bem desenvolvido, né? Porque tudo existe um certo esforço para a gente. Essa alternância permite ao espírito desenvolver virtude que talvez não fosse despertada em uma única condição. Talvez essa virtude, na minha condição masculina, eu não despertava ela. Então, essas alternâncias permitem isso para o espírito despertar. A experiência feminina, porém, costuma favorecer o desenvolvimento de determinada sensibilidade material, que nós já comentamos, né? E o feminino ajuda a desenvolver certa sensibilidade, porque o corpo, ele foi apropriado para aquele plano que foi feito na espiritualidade, que você encarnar com uma missão ou para uma reparação, e aí a matéria ia te dar um corpo adequado à vestimenta correta, né? É como a gente vai para o serviço militar, você não leva farda, mas lá eles vão te dar uma farda de acordo com a sua graduação, né? Então a mesma coisa, a semelhança para a nossa vinda aqui para esse planeta. O acolhimento, percepção emocional, intuição, cuidado, capacidade de renunciar, proteção,
é resistência silenciosa diante das dores alheias. Aí é uma qualidade que o feminino desenvolve com mais facilidade, né? Essa percepção diante das dores alheias. Não porque a mulher seja mais evoluída, mas porque a experiência no feminino frequentemente conduz o espírito ao exercício dessas capacidades, né? Não é a questão porque uma é mais evoluída, é a condição feminina vai conduzindo a ela a essa capacidade. Por isso que nós temos que ir lá e voltar, revestir essa veste feminina, exercer a maternidade e o paternar, aprender o acolhimento, né? Para poder, ao decorrer das existências, nós nos chamamos de espírito evoluído. A gente não veio para cá para evoluir, e você só vai evoluir se você passar por essas condições. Fora disso, é difícil. Muitas vezes, a sociedade confunde sensibilidade com fragilidade. Entretanto, a verdadeira sensibilidade não é fraqueza, ela é humana, né? Ela não enfraquece, ela humaniza. A sensibilidade humaniza a pessoa, né? A mulher sente profundamente percepção, capta dores ocultas, frequentemente sustenta emocionalmente, sem que isso seja reconhecido. A mulher tem essa capacidade. Ela, no seu emocional, ela sustenta emocionalmente sem deixar que transpareça o seu sofrimento, a sua dor, a sua luta. É quando você vê uma dona de casa assumir a família numa separação, numa viuvez, ela assume aquilo ali sem deixar transparecer o seu lado fraco. Tá? Você vê que a doutrina coloca a gente dentro de uma condição para a gente entender as pessoas e a vida. Talvez por isso, tantas mulheres liderando trabalhos sociais, sustentando família emocional, exercendo maternidade biológica ou afetiva. A biológica pode ser a mãe ou aquela mulher que se dedica a acolher aquela pessoa que não é da sua consanguinidade, mas faz parte, ela desenvolveu essa sensibilidade do acolhimento, né? Cuidado de enfermos, acolhendo pessoas em sofrimento, mantendo viva a esperança dentro do lar. Existe uma força silenciosa na alma feminina, que nem sempre aparece nas manchetes, mas transforma a vida diariamente, né? Então a mulher sempre a lição de vida, é a primeira professora, é aquela que nos dá toda a condição para vir um mundo, e é a primeira que nos alimenta, e é a primeira mão que segura a nossa mão, né? Então, para não prolongar muito, a gente já vai encerrando. E quando o Espiritismo fala de alternância de experiência, ele nos convida a compreender que hoje estamos mulher, ontem talvez homem, e amanhã outras experiências virão. Quais são as outras experiências? Pode vir muitas, né? Então, por aqui eu vou parando para não tomar muito tempo, né? E agradeço aí a paciência de vocês. Esse foi o recado da nossa sensibilidade de hoje, né? Espero que essa sensibilidade chegue até a nossa condição espiritual. Obrigado.